Boa noite, meus queridos irmãos. Que bom, né? No meio de uma semana corrida, nós podemos vir até a casa de Deus, ouvir a sua voz e recarregar as baterias para o restante da semana. Que bom que você está aqui, amém? Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 1. O livro de Ageu é um daqueles livros pequenos da Bíblia. Muitas das vezes a gente lê ao fazer o ano bíblico que nem percebe que leu o livro de Ageu, não é mesmo? E difícil também de encontrar, que ele fica aí bem no meio da Bíblia. O livro de Ageu, capítulo 1, no versículo 1 em diante, tem uma mensagem, embora tenha sido dado para o povo de Israel, é uma mensagem muito atual para nós hoje, que vivemos no fim dos tempos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus antes de começarmos a leitura do livro de Ageu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui pela Tua misericórdia, na Tua santa casa, e nesse momento pedimos a unção do Teu Santo Espírito, e pedimos também, Senhor, que o Senhor tampe a nossa boca e abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, Pai, e que saiamos daqui mais fortes do que entramos, Senhor, com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo Jesus, a nossa justiça. Amém. O livro de Ageu, versículo 1 diz o seguinte: No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, ou em outras traduções, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saco furado. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Antes eu queria que você pensasse junto comigo. Deus, ele tem um sonho, e esse sonho está descrito em João 3,16, que diz que ele amou a quantos? A todos. Ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus, ao idealizar esse sonho de salvar a todos, ele pensou: eu vou deixar uma fonte de água jorrar para eles, a fonte da graça do Senhor Jesus Cristo. E para que todos eles tomem posse dessa fonte, dessa água, eles têm que ir até essa fonte, a graça do Senhor Jesus Cristo, pegar dessa água e tomar dessa água que é a fonte da graça do Senhor Jesus. E ele pensou: para salvar a todos, todos têm que saber dessa fonte. Então eu vou escolher pessoas para que falem dessa fonte, que ela existe, e que para tomar posse da graça do Senhor Jesus, eles têm que ir até essa fonte e tomar dessa água e beber. A fonte da graça do Senhor Jesus.
E Deus escolheu primeiro Abraão. Abraão foi um grande evangelista do Velho Testamento. Toda vez e por onde ele passava, o que Abraão fazia? Ele erguia um altar, e ao erguer o altar ele estava dizendo o quê? Pela fé, eu confio que um dia o Salvador virá e vai salvar o quê? O mundo. E Deus pensou então em fazer, através da família de Abraão, o povo de Israel, um povo que fosse aquele que iria levar essa mensagem para o mundo inteiro. O sonho do Senhor, nosso Deus. E Deus pensou, eu vou deixar instruções para o meu povo, e este povo será um povo muito abençoado. Esse povo terão as melhores leis, esse povo será um povo muito sábio, esse povo terá uma saúde melhor do que a dos outros, esse povo terão famílias estruturadas, e quando todos olharem para o meu povo, eles vão perguntar, nossa, que povo é esse? Quem faz isso por vocês? E eles vão dizer, o nosso Deus, é por causa dele que nós somos assim. E isso aconteceu no reinado de Salomão. Se lembram? A rainha de Sabá saiu lá do seu país para conhecer o quê? A sabedoria do reino de Salomão, as leis do reino de Salomão, a estrutura e a riqueza do povo de Israel. E a glória daquele reino estava no fato de que eles tinham o templo. O povo se gloriava muito com o templo que eles tinham. O templo ele era feito com as melhores madeiras, era um templo revestido de ouro, mas o fato daquele templo ser glorioso era porque Deus fazia-se presente por meio da sua glória Shekinah ali naquele local. A glória do reino de Israel era pelo fato de que Deus se fazia presente por meio da sua Shekinah. A glória do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Mas como nós, seres humanos, somos terríveis. O povo, ele tinha de tudo. O povo tinha visivelmente a presença de Deus ali no meio deles. Mas mesmo assim, eles abandonaram a Deus. Não só abandonaram, mas aos poucos o povo foi perdendo os vínculos que tinham com Deus. E eles começaram a ir para longe de Deus, a praticar idolatria, a profanar o templo de Deus. E Deus então se retira daquele local. A glória de Deus não se fazia mais presente num reino terrestre. E Deus então envia os profetas, como nós estudamos algumas lições atrás sobre Jeremias. Lembram a lição? E Deus envia os profetas, e os profetas começam a dizer, parem para ir para longe de Deus, parem de se afastar de Deus, porque vai chegar um tempo em que Ele não mais vai alcançar vocês. Deus, Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Ele só atua até onde eu e você o quê? Permitimos. É por isso que lá em Apocalipse 3, versículo 20, ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Mas se você não abrir, eu vou o quê? Continuar batendo na porta do seu coração. Mas o povo não queria saber dos profetas. Eles perseguiram os profetas. Eles prenderam os profetas. Eles batiam nos profetas. Eles cerravam os profetas ao meio, como fizeram com Isaías. E eles começaram a praticar a idolatria dentro do templo de Deus. Começaram a sacrificar para outros ídolos, para outros deuses. Como nós somos terríveis, irmãos. Algumas mensagens nós não gostamos. Muitas das vezes, quando a gente vem para a igreja e vê que determinado irmão foi lá pregar sobre saúde ou mordomia, a gente fala, poxa vida, se eu soubesse que aquele irmão ia estar na igreja hoje pregando sobre mordomia ou saúde, eu teria ido congregar em outra igreja. Quantas das vezes a gente não pensou isso? Irmãos, nós não viemos para a igreja, nós não viemos para a igreja. E a igreja não é um local onde Deus vai passar a mão na sua e na minha cabeça e vai dizer, filho, está tudo bem. A igreja é um local onde a palavra de Deus, que é a sua verdade, é dita. E muitas das vezes, essa verdade e a sua palavra
vai de encontro com o meu e o seu desejo. Glória a Deus por isso. É por isso que muitas das vezes nós saímos daqui mais carregados e mais pesados do que entramos. Lembram-se lá em São Marcos? Quando Deus avista o jovem rico, o Evangelho de São Marcos diz que olhando para o jovem rico, ele o amou e disse: você diz que guarda todos os mandamentos, mas você peca em um. Se você tiver R$1 no bolso, você vai amar mais esse R$1 do que a mim. Então vende tudo que você tem, vem sem mim, sem nada. Porque no seu caso, você só vai vir até mim sem nada. Porque se você tiver R$1 no bolso, você vai amar mais esse R$1 do que a mim. Por isso, meu querido, a salvação é individual. Deus tem um plano individual para mim e para você. É por isso que muitas das vezes nós saímos daqui mais carregados e mais pesados do que entramos. Porque a palavra de Deus vai de encontro, muitas das vezes, com o meu e os seus desejos. E o povo abandonou a Deus. O povo de Israel foi para tão longe, mas tão longe, que Deus envia então o juízo. E nós conhecemos a história. Nabucodonosor veio com o seu grande exército da Babilônia, sitia a cidade de Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo onde era a morada de Deus, e leva muitos cativos até Babilônia. Alguns ficaram ali, no meio do nada, no meio das ruínas, mas Daniel e seus amigos e muitos outros foram para a Babilônia, e ali eles ficaram, mas Deus envia o profeta Jeremias dizendo o quê? Que depois de 70 anos, eles voltariam para reconstruir o quê? A morada de Deus, as muralhas de Jerusalém. E os 70 anos se passaram, então tem um decreto do rei, muitos saem de Babilônia e voltam para Jerusalém, a mandado de Deus para reconstruir o templo, para reconstruir Jerusalém, mas muitos também ficaram ali em Babilônia, porque Babilônia era o centro do universo, ali tinha o jardim suspenso, tinha as grandes bibliotecas, era o centro do entretenimento, o centro do conhecimento, da sabedoria. E muitos não quiseram sair do conforto para ir para o nada, para a ruína, para Jerusalém. E aqueles que foram ali para Jerusalém, a Bíblia nos diz, e a história, que eles encontraram forte oposição dos samaritanos. Passou 1 ano e 2 anos, eles davam duro, tentavam reconstruir o templo e não conseguiam. As chuvas naquela época eram muito escassas, a terra era muito seca. Alguns conseguiam plantar alguma coisa e colher alguma coisa, outros conseguiam construir algumas casas bem acabadas, mas era com muito esforço e muito trabalho. E passou 2, 3 anos, 5 anos, e eles não conseguiam reconstruir o templo de Deus. E eles pensaram, espera aí, nós estamos aqui a mandado de Deus, uma ordem de Deus, e nós não estamos conseguindo reconstruir o templo. Não estamos conseguindo reconstruir a cidade de Jerusalém. Não é a vontade de Deus, ainda não é o tempo. Vamos cuidar das nossas vidas. Vamos cuidar das nossas casas. E aí, nesse tempo, Deus manda o profeta Ageu e diz: acaso é tempo de vós habitardes em casas bem acabadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Irmãos, se naquele tempo o sonho de Deus era de restaurar o seu reino terrestre, porque Deus queria usar o povo de Israel para conseguir realizar o seu grande sonho de salvar a todos, eu faço a pergunta para você: qual que é o sonho de Deus hoje, nos nossos dias? Restaurar o ser humano. Mas antes eu vou fazer uma pergunta: em que tempo da história eu e você estamos vivendo? Final? Será que é bem no fim do tempo do fim, irmão? No finzinho? Se naquela época o sonho de Deus é de restaurar o seu reino terrestre, hoje o sonho de Deus é de quê? Restaurar o seu reino universal, que foi tirado das suas mãos no jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo. E para isso ele vai precisar destruir o pecado e o mal, mas vai ter pessoas tão entrelaçadas com o pecado
que serão o quê? Destruídas juntas com o pecado. Porque naquele dia não vai conseguir o que? Separar o quê? Pecado de pecador. E para Jesus e para Deus realizar este grande sonho, o que está faltando, irmãos? Falta uma profecia se cumprir. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado para testemunhas de todas as nações. E será pregado a toda tribo, língua e nação. E então virá o fim. Percebam que não é qualquer evangelho, irmãos. É um evangelho o quê? Eterno. Vi um anjo voando pelo meio do céu, levando o evangelho eterno. Será que nosso coração se aquece quando nós lemos essa frase? Então virá o fim? Será que eu e você almejamos tanto que venha logo o fim e que todas essas coisas passem logo e então Jesus retorne logo para nos buscar? Será que nós queremos, irmãos? E o que falta então para essa igreja, para eu e você pregarmos este evangelho do reino? O que está faltando, irmãos? O que falta fazermos? Houve um tempo em que este evangelho foi pregado a toda raça, tribo e língua? Houve. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2. No versículo 1 em diante. Aqui nós temos a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele passou 40 dias com os seus discípulos. E ele subiu aos céus. E os discípulos ficaram mais 10 dias reunidos ali, orando. Por isso, 50 Pentecostes. E aqui no versículo 1 diz o seguinte, do capítulo 2 de Atos. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, a melhor tradução é em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, vindo de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Naquele dia, os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo foi o quê? Derramado sobre eles como línguas de fogo. E a Bíblia diz que naquele dia estavam homens vindo de onde? De todas as nações. E Pedro então pôs-se de pé, os discípulos começaram a falar e a pregar, e os espanhóis que estavam ali olhavam para Tiago e falavam: como? Eu estou entendendo o que Tiago está falando, mas eles não entendiam o que João estava falando, porque João estava falando em inglês, e Pedro falava em francês, e eles ficaram perplexos. Como pode Pedro, um pescador, que mal sabia falar o hebraico ou aramaico, que não era um homem estudado, começou a falar em outros idiomas? E eles começaram a se olhar e falar: esses homens estão embriagados. E o Espírito Santo então impressiona Pedro. Pedro se levanta e diz: homens e varões, estes homens não estão embriagados como vós pensais. Está acontecendo aqui o que disse o profeta Joel. E o que disse o profeta Joel? Joel capítulo 2. Joel está um pouquinho antes de Ageu. Joel capítulo 2, no versículo 23. O que aconteceu naquele dia?
2:23. Diz o seguinte: alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, como outrora, a chuva serôdia e a chuva temporã. Naquele dia, e para nós entendermos como se dava isso, naquela época, as estações elas eram bem definidas. De outubro até fevereiro, caía do céu uma chuva fraca, mas constante, que preparava o solo e o agricultor lançava a semente. Enquanto aquela chuva ia caindo, a semente ela brotava, ia crescendo e ali surgia uma planta. Essa plantinha ia crescendo, enquanto a chuva caía, ela ia se fortalecendo. E no final de fevereiro a planta já estava grande, forte, com os grãos prontos para amadurecer. Então caía dos céus uma chuva forte, torrencial, mais rápida, que dava mais força para a planta para que o grão amadurecesse. E quando essa chuva acabava, já tinha que vir o quê? Colhendo. Porque senão passava da hora. Naquele dia, lá no Pentecostes, Deus derramou sobre o seu povo, sobre os discípulos, o Espírito Santo como chuva temporã. Ali foi o início do cristianismo. O cristianismo foi lançado como uma sementinha, e essa chuva vem caindo há mais de 2000 anos. E aquela sementinha que foi plantada ali, hoje, é uma planta grande, forte, com os seus grãos prontos para o quê? Amadurecer. E eu e você vivemos nessa época, onde Deus vai derramar do céu o quê? A sua chuva serôdia, para que o grão amadureça, e então vem o quê? A colheita. Mas para Deus derramar a chuva serôdia, Ele precisa derramar a chuva temporã na minha e na sua vida. Em quantos que a chuva, o Espírito Santo vai ser derramado, irmãos? Em quantos? Toda a carne, não é assim que diz Joel? Mas qual é o efeito de uma chuva forte, torrencial, em uma plantinha fraca e pequena, que não se desenvolveu no Espírito através da chuva temporã? Qual que é o efeito? Nós vivemos nesse período. É o nosso momento, irmãos. Deus está pronto para derramar a sua chuva serôdia sobre o seu povo. Mas por que Ele ainda não derramou? Irmãos, nós não aprendemos ainda a não marcar a volta de Jesus, não é mesmo? Ano passado mesmo, a gente encheu a internet e o WhatsApp com aquela notícia de que o Papa foi no Congresso americano, se reuniu com o Obama, e aí encheram o WhatsApp e o Facebook, vão assinar o decreto dominical. E aí dá um trabalho ficar deletando essas informações. A gente cria um espírito de alarmismo dentro da igreja. Por que o tal do decreto interessa para mim e para você muitas vezes? Porque a gente colocou na nossa cabeça que a porta da graça vai se fechar depois do decreto. É por isso que o decreto interessa. Irmãos, a chuva serôdia ela serve para duas coisas. Primeiro, para nos dar poder para passar pelos últimos dias. Primeiro, para nos dar poder para pregar o Evangelho. E Deus só vai pregar o seu Evangelho por meio do seu Espírito Santo. Pode colocar dinheiro, pode colocar quantos livros forem na rua, pode colocar quantas TVs Novo Tempo for, quantas rádios forem, pode colocar a igreja inteira trabalhando. Se não for através do Espírito Santo, não vai virar em nada. É por isso que ele diz, se vocês não falarem, Jesus diz, eu vou encher as pedras com o quê? Com o meu Espírito, e elas falando vão o quê? Pregar. Eu dou o privilégio para você pregar. Segundo, a chuva serôdia nos dá poder para passar pelos últimos dias, que serão terríveis, sim.
Vai ter perseguição? Sim. Vai ter morte? Sim. Vai ter o mundo se virando contra você? Sim. Sim. E eu e você que vivemos no fim, do tempo do fim, a última geração, a gente parou de falar sobre isso. Minha mãe, eu era pequenininho e falava, eu tenho tanto medo de ouvir sobre perseguição, eu tenho medo. Os nossos pais, os nossos avós, achavam que não valia a pena colocar os nossos pais na faculdade, porque eles pensavam que Jesus voltaria quando? Na época deles. Eu e você que vivemos no fim, do tempo do fim, infelizmente, muitas das vezes, somos a única geração que não estamos esperando Jesus coisa nenhuma. E com a nossa vida estamos dizendo, meu Deus, tarde virá. Paulo achava que Jesus iria voltar na época dele. É por isso que lá em Tessalonicenses ele diz o quê? E nós, os vivos, junto com aqueles que serão ressuscitados, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Os nossos pais pregavam que Jesus iria voltar na época deles. E eu e você, infelizmente, muitas das vezes estamos dizendo, com a nossa vida, meu Deus, tarde virá. Estamos vivendo com planos tão lá para frente, correndo atrás do inglês do nosso filho, correndo atrás dos nossos negócios, da nossa casa, do nosso dinheiro, e estamos esquecendo que o Senhor Deus nos diz, eis que venho sem demora, eis que venho como ladrão. Nós nos apegamos àquele ditado, devemos viver como se Jesus voltasse daqui a 1000 anos e estar preparados como se ele voltasse hoje. O estar preparado a gente se esquece e vive como se ele voltasse daqui a 1000 anos. Meu Deus, tarde virá, é o que nós estamos dizendo com a nossa vida. Jesus está voltando ou eu estou ficando louco, irmãos? De ver pessoas que buscam a Deus como buscam o pão e a água, e ver outras pessoas que negam a existência do Espírito Santo, que dizem que o Espírito Santo não é Deus. E eu e você, muitas das vezes, ficamos no meio. Rico sou e de nada tenho falta. E Deus diz, por acaso não sabeis que vós é pobre, cego e miserável e nu? Irmãos, o que está faltando? Por que Deus ainda não derramou a sua chuva serôdia? Por que será? Vamos voltar lá em Ageu. E agora nós vamos entender as próprias palavras do nosso Senhor Jesus. Ageu no capítulo 1. No versículo 2 ele diz, não veio ainda o tempo, o povo dizendo que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Ah, irmãos, quando nós participamos dos concílios da associação no final do ano, e a gente vê lá os relatórios, 1000 pessoas foram batizadas, mas a gente vê aí do outro relatório, das 1000 pessoas que foram batizadas, 900 saíram da igreja. E a gente fala tanto dinheiro, tanto esforço, e aqui Deus fala, vocês esperaste muito, e este muito que vocês me trazem é pouco. Eu com assopro o quê? Dissipei. Este pouco quando trouxeste para minha casa. Aí o Senhor pergunta, por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está o quê? Deserta, em ruínas. Enquanto cada um de vós se ocupa com a vossa própria casa. Então Deus está dizendo o quê? Filho, eu não derramei a minha chuva serôdia, porque a minha casa está em ruínas. Não é isso? Então quer dizer que a gente tem que fazer várias excursões até Jerusalém para reconstruir o templo? É isso que Deus está dizendo? Haja excursão, né, para reconstruir o templo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Deus está dizendo hoje, você pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com chuva? Olha no versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra. Nós vivemos numa época de sequidão espiritual, onde tem gente forjando o Espírito e onde tem gente negando a existência do Espírito Santo. Deus está dizendo para mim e para você, irmão,
Filho, eu ainda não derramei a minha chuva serôide, porque a minha casa, o seu corpo, está o quê? Em ruínas. Filho, eu não derramei a minha chuva porque você tem feito do seu corpo, da minha casa, um depósito de lixo. Vocês enchem o meu corpo com lixo, com música lixo, com os filmes de Hollywood que são lixo, com as novelas da TV Globo que são lixo. Vocês comem comida lixo, que o mundo chama de junk food, e vocês enchem o seu corpo de comida lixo e depois me pedem cura. Como é que eu posso curar vocês se vocês fizeram do seu corpo um templo, um depósito de lixo? É por isso que eu ainda não derramei a minha chuva, porque o seu corpo, o meu templo está detonado, está em ruínas. Vocês batem no peito e dizem que guardam os mandamentos de Deus, mas não têm a dignidade de ser pastores da sua casa, homens dessa igreja. Deus chama eu e a você a sermos pastores da nossa casa. Deus quer que eu e você sejamos homens guiados pelo Espírito Santo e levemos a nossa esposa e nossos filhos até o altar de Deus. É por isso que ele diz: eu não derramei ainda o meu Espírito e retenho dos céus o meu orvalho. Nós vivemos numa época onde nós pensamos que Deus mudou tudo, onde nós podemos sim fazer sexo com quem não é a nossa esposa ou com o nosso namorado, que a gente pode ir sim ao cinema, que a gente pode sim beber o que quiser e comer o que quiser. E Deus está dizendo, é por isso que lá em Pedro ele diz: homens vivendo segundo as suas paixões, e se perguntando: onde está aquele onde nós ouvimos os nossos pais dizendo que viria? Cadê o Senhor Jesus? Cadê Ele? E Pedro fala que não são homens de fora, mas são homens de onde? De dentro da casa de Deus. Eu não derramei ainda a minha chuva, porque o seu corpo, que é o meu templo, está detonado, está em ruínas. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui são palavras de quem? Do próprio Deus, o profeta Ageu. Eu e você estamos vivendo no fim, do tempo do fim. Será que, ao ver as notícias na televisão, os rumores de guerra, o aumento da maldade, será que nosso coração ainda se aflige ao ver essas coisas? Ou a televisão trouxe para tão perto da gente que nosso coração já está duro? Será que isso chama a nossa atenção, irmãos? Sabe o que deve chamar a nossa atenção em saber que Jesus está voltando? É a frieza e a mornidão do nosso povo. Deus tem várias ovelhas espalhadas, e Ellen White diz no Espírito de Profecia que Deus ainda retém eles lá fora, porque se escandalizariam com a frieza e a mornidão do quê? Do povo de Deus. Misericórdia, irmãos. Nós dizemos que temos tudo, somos ricos, temos templos bonitos. E lá em Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia, olha que triste, irmãos. Jesus está onde? Do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Jesus está voltando, meus irmãos. E eu e você precisamos tomar uma decisão ao lado de Jesus. Precisamos dia a dia recebermos a chuva temporã, o batismo diário do Espírito Santo, por meio do relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo, assim como viveu Enoque. E não tem que ser diferente, e nunca será diferente. Através da oração, do estudo da Bíblia, do testemunho. Esse é o batismo diário do Espírito Santo, e ele vai transformando o nosso caráter, a ponto de nós darmos frutos, o fruto do amor, o fruto da paciência, da benignidade, e assim seremos testemunhas vivas para os de fora, testemunhas. Poderemos dizer: eu conheço a este Cristo, que eu estou dizendo para você que Ele é amor, porque Ele fez isso na minha vida. Chega de religião teórica, irmãos, onde só nós conhecemos Jesus aqui na teoria e não na prática. As pessoas vão perguntar: mas como é que você sabe que Deus é amor? Porque a Bíblia disse
Você não experimentou, nós temos que experimentar este Deus. E isso é o batismo diário do Espírito Santo, dia a dia, na primeira hora. E quando nós estivermos prontos, irmãos, Deus vai derramar dos céus a sua chuva serôdia. E este evangelho vai ser levado como folhas de outono. E então o que? Virá o fim. Eu me sinto muitas das vezes, irmãos, culpado. Nesse momento, muitas crianças estão sendo mortas. Muitas crianças estão sendo violentadas. Muitas pessoas estão começando a se escravizar pelas drogas aí fora. É só ir aqui no centro de Curitiba. Muitas pessoas estão escravizadas dentro de um quarto escuro, escravizadas pela depressão. Enquanto isso, eu e você que temos a verdade na mão, e nunca houve um povo com tanta luz como eu e você, por isso que nós nunca vamos poder dizer, Senhor, nós não sabíamos em que tempo nós estávamos vivendo. Você não se sente culpado porque Jesus ainda não voltou, irmãos? Eu me sinto profundamente. A culpa é minha porque Jesus ainda não voltou. Todas as grandes profecias já se cumpriram. Desde 1844, há mais de 170 anos, Jesus está esperando este povo levantar, este povo se erguer, despertar, e assim receber o batismo do Espírito Santo e com poder pregar este evangelho. Jesus está voltando. E Ele está dizendo, filho, eu tenho uma prova para você. A sua última prova. Treina, se esforça. Que prova que vai ser, Senhor? A prova será de natação. Então se esforça, treine. E aí você vai para casa. Hoje eu não vou treinar não, eu estou cansado, trabalhei muito, vou dormir. Hoje não, hoje tem uma festa, eu vou para a festa. Hoje não, tem um jogo de futebol, tem um filme bacana. Hoje não. Aí o tempo vai passando, aí Jesus chega para você e fala, filho, lembra daquela prova que eu te falei? Lembro? Então, vai ser daqui a uma semana. Mas já? Eu nem me treinei, eu nem me preparei. E quem vai ser meu adversário? Então, vai ser Michael Phelps. Quem é Michael Phelps, irmãos? Campeão olímpico e mundial de quê? De natação. Michael Phelps, ele come o que ele quer? Ele dorme a hora que ele quer? Não. Michael Phelps, ele treina dia a dia. Para qualquer hora do dia, cair numa piscina e ganhar do melhor do mundo, coisa que ele já o fez. Irmãos, para terminar, se a chuva serôdia me dá poder para passar pelos últimos dias, isso quer dizer que a porta da graça vai se fechar para mim e para você o quê? Antes. Se eu e você não recebermos a chuva serôdia, nós não vamos conseguir chegar até a porta da graça. E quando que a chuva serôdia vai cair? Acaso não sabeis o dia e nem a hora? Eis que venho como ladrão. Vigiai, pois, não sabeis o dia e nem a hora. O Senhor Jesus está voltando. E essa chuva já pode estar caindo nesse momento, irmãos. Ela é um processo. Ela não é instantânea. Talvez nós tenhamos gotas dessa chuva. Mas Deus está esperando este povo pedir por essa chuva. Deus está esperando a sua igreja invisível estar preparado para receber essa chuva. Infelizmente, muitos naqueles dias dirão, Senhor, pregamos em Teu nome, batizamos, entregamos o dízimo, guardamos o sábado. Ele vai dizer, mas eu não vos conheço, porque não teve o batismo diário do Espírito Santo. Deus está chamando a mim e a você hoje a refletirmos em que tempo da história nós estamos vivendo. E a sabermos que Deus tem um chamado para mim e para você. A sua igreja invisível, a menina dos seus olhos.
embora ela pareça que estar a cair, mas ela não cairá, ela triunfará. Essa é a igreja de Deus, amém? Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te guarde e que você reflita nessa mensagem, eu e você, para juntos estarmos de pé naquele grande dia, quando o nosso Senhor Jesus voltar e nós dizermos: esse é o nosso Senhor, aquele a quem nós aguardávamos. Vamos nos levantar, irmãos, vamos fazer uma oração. Nosso Pai, nosso Deus eterno em poder, fazemos essa oração no doce e precioso nome de Jesus Cristo, porque somente Ele é digno, Senhor, porque Ele morreu lá na cruz do Calvário. Infelizmente, muitas das vezes as Tuas palavras são duras, mas que o Senhor faça-nos abrir os nossos olhos, a tirar a cegueira dos nossos olhos, a tirar a sujeira dos nossos ouvidos, e a olharmos para nós, seres com trapos de imundícia, Senhor, mas convictos que no nome de Jesus nós podemos sair vitoriosos, Pai. Podemos ser lavados pelo Seu sangue, lavados pelo sangue de Jesus, revestidos com Suas vestes de justiça. Essa é a Tua igreja, Pai. Este é o Teu povo que o Senhor deu a ordem de pregar este evangelho a todo mundo, mas nós não vamos conseguir realizar esta obra sozinho. Precisamos do Teu poder, precisamos do Teu Espírito Santo. É por isso que nessa noite nós te pedimos em nome do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo, não por nós, mas por Jesus. Por favor, conceda-nos o Teu Santo Espírito, o poder do Teu Santo Espírito, Pai. Abra as comportas dos céus, enche-nos com o Teu poder, para que assim possamos aliviar o sofrimento, as dores, e trazer e levar esperança para as pessoas que não Te conhecem. Que o Senhor reaviva esta igreja, e temos certeza que o Senhor vai reavivar, quer eu queira ou não, Pai, porque o Senhor tem levantado a Tua igreja invisível, o Teu povo, e é no doce nome de Jesus que nós fazemos essa oração, porque Ele é a nossa justiça. Amém.